Muito bem, gente. Agora chegou a hora de nós trabalharmos com o concurso formal. O concurso formal é conhecido por muitos como concurso ideal. É aquele concurso onde nós podemos falar em que nós estamos diante, por exemplo, de uma situação em que realmente o agente, mediante uma só conduta, ele gerou 2 ou mais crimes. Então, a grande diferença do concurso formal para o concurso material é que aqui nós teremos 2 crimes, mas no concurso formal, apenas uma só conduta, tudo certo? Então, olha só, o agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes. Isso é o que está previsto ali no artigo 70 do Código Penal. Olha só o que diz lá. Vamos conferir? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, perceba só, 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mais aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, olha só, o concurso formal, como nós falávamos há pouco, ele é apenas marcado por uma só conduta, onde ocorrem 2 ou mais resultados. Vamos só para uma classificação básica. Se esses crimes são idênticos, nós estaremos trabalhando com um concurso formal homogêneo. Se o concurso for praticado com crimes diferentes, nós estaremos diante do concurso formal heterogêneo. Então, concurso formal homogêneo para crimes idênticos. Concurso formal heterogêneo para crimes que estão ali numa situação, crimes diversos. Tudo bem. Qual é a consequência penal? Você viu que lá no concurso material nós somamos as penas. Aqui é diferente. Aqui o sistema é da exasperação. Nós vamos trabalhar com a exasperação de 1/6 até a metade. 1/6 até a metade. Mas ela não me diz uma coisa. O que é levado em consideração para que nós possamos analisar de que maneira será levado em conta para sair de 1/6 até a metade? O STJ já esclareceu isso. Você vai levar em consideração a quantidade de crimes praticados. Vamos imaginar o seguinte: foram 2 crimes? 1/6. 3 crimes? 1/5. 4 crimes? 1/4. E aí vai até chegar à metade. Então é importante você saber o seguinte, que quando nós estamos diante de concurso formal, é só uma conduta. Geram 2 ou mais crimes. E a consequência penal é o quê? É o sistema da exasperação. De 1/6 até a metade. E esse 1/6 até a metade varia conforme o quê? A gravidade do crime? Não. A consequência para a vítima? Não. A quantidade de crimes praticados. Tudo certo até aí? Só que tem um detalhe. O concurso formal, ele é cheio de desafios. E a segunda coisa que nós temos que observar é a segunda parte do artigo 70 do Código Penal. Confere lá o que diz, olha só. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Perceba só. Olha só. Se o concurso formal for de uma só conduta, mas for existir desígnio autônomo, agora mudou a conversa. As penas serão somadas. Então, perceba só. No concurso formal da primeira parte, nós chamamos de concurso formal próprio ou perfeito. Um concurso próprio ou perfeito. Não há desígnio autônomo, razão pela qual a pena é de 1/6 até metade. Agora, imagine só no segundo quadro. O sujeito agora, o agente agora, vamos exemplificar, ele se vale daquela situação para alcançar vários resultados. Então, ele poderia ter praticado o resultado de forma parcelada, mas ele espera o momento certo para matar todas aquelas pessoas. Vamos imaginar o seguinte: o agente quer matar A, B e C. Ele pode matar A? Pode. Ele pode matar B depois? Pode. Ele pode matar C em outro lugar? Também pode. Só que o que ele faz? Ele espera as 3 pessoas, ele sabe que essas 3 pessoas à tarde estarão no mesmo carro, indo para casa. Então, o que ele faz? Essas 3 pessoas, ele espera estar junto. Depois ele vai e mata, joga uma bomba, explode esse carro. Aí o que ele diz? Bem, eu pratiquei uma só conduta, então pelo artigo 70 do Código Penal, eu quero só que exaspere minha pena de 1/6 até a metade. Ele pode fazer isso? Não.
Por quê? Porque, embora tenha tido apenas uma só conduta, o desígnio era autônomo. O que é o desígnio autônomo, Elon? É o dolo específico. O dolo específico para cada resultado. Então, apenas ele se avaleu da situação, mas ele tinha um dolo específico para cada resultado. Nessa situação, a pena será somada. É o que diz o artigo 70, caput do Código Penal, segunda parte. Então, muito cuidado. O artigo 70 do Código Penal prevê o concurso formal. Só que na primeira parte, nós temos o concurso formal perfeito, próprio. Na segunda parte do caput, concurso formal imperfeito ou impróprio. Quais são as diferenças? Na primeira parte, não há um dolo específico para cada resultado. Não há desígnio autônomo. Na segunda parte, há um dolo específico para cada resultado. Há um desígnio autônomo. E qual é a segunda consequência? A segunda consequência é a penal. A segunda característica é a consequência penal. Enquanto na parte superior o sistema será da exasperação, de 1/6 até metade, na segunda parte nós teremos a soma das penas. Tudo certo até aí? Então veja só e tenha muito cuidado com isso dentro do concurso formal. Aqui nós temos vários desafios. Agora olha só. Será que o concurso formal ele sempre vai existir? O concurso formal ele sempre vai existir para que nós possamos aplicar a pena de forma exasperada, concurso formal próprio? Nem sempre é assim. Eu quero convidar você a ir para o parágrafo único do artigo 69 do Código Penal. Olha só o que ele diz. Vamos lá? Artigo 70. Não, parágrafo único. Não poderá a pena exceder aquela que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Aqui, gente, tem um alerta. O que o Código Penal está dizendo? Olha só. Você sempre vai buscar trazer uma melhor solução jurídica menos gravosa para o réu. Porque eu disse no começo que o concurso de crimes é uma política criminal. Então, olha só. Se mesmo exasperando a pena, você perceber que somar teria uma pena resultante menor, você não vai aplicar a regra do caput. Você vai aplicar o parágrafo. Vamos imaginar? Imagina só que eu, querendo matar eu dou um tiro de forma um homicídio, e aí eu dou um tiro nessa pessoa. Só que a bala, ela pega de raspão numa segunda pessoa. Uma só conduta, 2 ou mais crimes. Tudo bem. Homicídio simples ou qualificado. Vamos trabalhar com homicídio simples. Possivelmente minha pena vai ficar entre 6 anos ou 7 anos. Tudo bem. Quanto seria 1/6 de 1 ano? De 6 anos? 1 ano. Então minha pena chegaria a 7 anos. 6 anos, com mais 1/6 que dá 1 ano, exasperando, 1/6 daria 7 anos. Entendeu até aí? Então olha só, eu peguei a pena do mais grave, exasperei em 1/6 para poder pegar a pena do segundo. Só que se você observar, a pena de lesão corporal, ela começa em 3 meses. O agente vai dizer o seguinte: ei, nesse caso, aplicar a regra do caput não está sendo vantajoso para mim. Então eu preciso aplicar agora a regra do artigo 70, parágrafo único, que manda fazer o quê? Manda somar. Porque se somar a pena do homicídio de 6 anos, por exemplo, no meu exemplo, com a pena da lesão corporal que foi de 3 meses, dá 6 anos e 3 meses. Isso quer dizer que virou concurso material? Não, porque para ser concurso material tem que ter 2 ou mais condutas. Continua sendo concurso formal, uma só conduta com 2 ou mais resultados. Concurso formal próprio ou impróprio? Próprio. Eu não tinha um dolo específico para cada resultado. O meu dolo era matar. A lesão corporal aconteceu por acidente. Então, concurso formal próprio. Mas por que eu não exaspero? Porque a soma é mais vantajosa. Isso nós chamamos de concurso material benéfico. O que é o concurso material benéfico? É somar as penas de um concurso formal próprio perfeito que está na primeira parte do artigo 70. Por que você soma as penas? Concurso material benéfico. Porque a ideia da política criminal do concurso de crimes tem que ser observada. Se a soma ela é mais vantajosa que a exasperação, eu devo aplicar o artigo 69, é o que diz o parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
Tudo bem? Então, olha só, dentro do concurso formal, eu tenho um concurso formal próprio, perfeito, e concurso formal impróprio ou imperfeito. Qual é a diferença que eu tenho entre os dois? No primeiro, não há desígnio autônomo, não há dólar específico para cada resultado. No segundo, há um dólar específico para cada resultado. Há um desígnio autônomo. Qual é a outra curiosidade que eu tenho que ter? Cuidado. No concurso formal próprio, perfeito, nem sempre vai ser exasperação. Porque se exasperar tiver uma pena mais gravosa que somar, eu devo somar, é o concurso material benéfico que está previsto no artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Tudo bem? Então nós estudamos até aqui o concurso formal. Vamos olhar agora e trabalhar um pouquinho com crime continuado. Vamos começar agora a trabalhar com crime continuado e vamos verificar o que acontece diante do crime continuado. O crime continuado, gente, ele é bem diferente. No crime continuado, o que eu preciso observar? Eu preciso compreender, dentro do crime continuado, que existem duas ou mais condutas. No crime continuado, eu tenho agora um agente que, por meio de duas ou mais ações, condutas, o que ele faz? Ele agora vai praticar crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes. Tudo bem? Qual é a consequência? Nesse caso, a gente vai tratar um crime como consequência do outro. Aqui, gente, nós precisamos observar que há uma discussão da doutrina. A doutrina não gosta muito de tratar o crime continuado como concurso de crimes. Há uma certa polêmica, né, dentro da doutrina se crime continuado seria ou não um concurso de crimes. A topografia colocou ele dentro dos concursos de crimes. Você pode ver onde é que ele está. Mas a gente não entra nessa discussão. Certo é que nós precisamos compreender o que é o crime continuado e a consequência fática. Então vamos observar o artigo 71 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pela condição de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem as subsequentes ser havidas como continuação do primeiro. E o que a gente faz? Aplica a pena de um só deles, se idênticas, ou do mais grave, se diversas, aumentando em qualquer caso de 1/6 até 2/3. Bem-vindos ao crime continuado. Olha só, se no concurso material eram duas condutas com duas condutas ou mais condutas e duas ou mais ações, o que a gente fazia? Somava a pena. No concurso formal, sempre uma só conduta. No crime continuado, nós temos duas ou mais condutas com dois ou mais crimes. Mas qual é a diferença aqui? A diferença para sair do concurso material e ir para o crime continuado é que não bastam que existam duas ou mais condutas, nem que existam dois ou mais resultados. Não, é necessário que exista também outros requisitos, tais quais mesma condição de tempo, mesma condição de lugar, mesma condição de espécie, outras questões semelhantes, modus operandi. Agora, se tiver tudo isso reunido, tem uma vantagem entre o concurso material e o concurso formal. Qual seja, no concurso material, eu somo as penas. Mas no concurso, no crime continuado, o que eu vou fazer? Eu vou exasperar de 1/6 até 2/3. Isso é muito vantajoso para o réu. Eu vou de 1/6 para 2/3. Mas o que ele tem que fazer para conseguir essa grande vantagem e sair do concurso material e para o crime continuado? Ele vai ter que ter todos os outros requisitos presentes. Não basta apenas ter as duas situações anteriores, senão isso é concurso material. Então, preciso de todos os outros requisitos cumulativamente estarem presentes. Então, olha só, vamos começar a observar. E aí a gente começa a examinar que situações são essas que nós precisamos encarar. Olha só, nós começamos agora a trabalhar com o primeiro requisito. Qual é? É a pluralidade de condutas. Né? Então, olha só, pluralidade de condutas tem que haver. Então, olha só, é uma semelhança muito forte com o concurso material. Então, o agente, geralmente, ele passa roubando em vários postos de gasolina, ele passa entrando em várias lojas. Então, há uma pluralidade de condutas.
Segunda coisa que a gente também consegue observar, veja só, olha lá, é a questão relacionada à pluralidade de crimes da mesma espécie. E daí nós começamos a questionar o que seriam crimes da mesma espécie. O que são crimes da mesma espécie? Aqui nós temos algumas correntes. A primeira corrente, ela vai dizer que crime da mesma espécie, perceba só, crimes da mesma espécie é aquele crime, olha só, em que ele tutela o mesmo bem jurídico. Então, por exemplo, aborto e homicídio seriam crimes da mesma espécie, porque eles tutelam a vida. Roubo e furto e estelionato seriam crimes da mesma espécie, porque tutelam o patrimônio. Essa é a primeira corrente. Ela prepondera? Na jurisprudência, não. A jurisprudência ela utiliza a segunda corrente. A segunda corrente ela vai dizer de uma maneira um pouquinho diferente. Ela vai dizer que concurso de crimes, perceba só, crimes da mesma espécie são aqueles que estão no mesmo dispositivo. No mesmo dispositivo. Então, nós já temos uma segunda corrente. A primeira corrente, crime da mesma espécie, é aquele que tutela o mesmo bem jurídico. A doutrina gosta dela, mas não é a que prevalece nos tribunais. Nós temos uma segunda corrente nos tribunais. Qual é? É aquele que protege o mesmo bem jurídico? Não. É aquele que está no mesmo dispositivo legal. Só que de uns 10 anos para cá, passou a surgir uma terceira corrente. E a terceira corrente ela vai dizer o seguinte: crime da mesma espécie não é aquele que tutela menos o mesmo bem jurídico. Não. Senão, furto e roubo seriam crimes da mesma espécie. Não. Mas a doutrina começou a examinar algumas situações em que nós teríamos uma outra questão a ser trabalhada. Daí, crimes da mesma espécie, veja só, são crimes em que envolvem, perceba só, olha só, são crimes em que protegem o mesmo bem jurídico, estão no mesmo dispositivo. Eu tenho que fazer essa junção. Por exemplo, roubo e latrocínio. Roubo e latrocínio. O roubo está no 157 caput. O latrocínio está no 157, parágrafo 3º. Eles estão no mesmo dispositivo? São. Estão. Mas são crimes da mesma espécie? A jurisprudência diz que não é. Quer ver? Confere aqui comigo, vou mostrar para vocês a jurisprudência, em que ela vai falar exatamente isso. Ela vai dizer que roubo e latrocínio, veja só, confere aí, olha de que diz o STJ, é assente a jurisprudência dessa corte no sentido que não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre roubo e latrocínio, haja vista que não se tratarem de delitos da mesma espécie, ou não obstante serem do mesmo gênero. Então, olha só, com isso foi-se embora também a segunda corrente, né? A segunda corrente caiu. Então, hoje, para a jurisprudência, o que é um crime da mesma espécie? É aquele que está no mesmo dispositivo e que tutela o mesmo bem jurídico. Cuidado, tá? Porque o STJ já chegou a dizer que apropriação indébita está lá no artigo 68. E sonegação fiscal, que está lá no 337 do Código Penal, é possível a continuidade delitiva. Sabe o que foi que o STJ disse? Não são crimes que estão no mesmo dispositivo. Mas um não acontece sem o outro. Quem sonega é porque se apropriou. Então, dessa maneira, nós conseguimos aqui aceitar o crime continuado. Então, olha só. Vamos agora tentar fazer um resumo do que é um crime da mesma espécie. Primeira corrente, crime que tutela o mesmo bem jurídico. Segunda corrente, crime que está no mesmo dispositivo. Mas nós temos duas jurisprudências muito curiosas. Não aceita-se roubo e latrocínio, ainda que esteja no mesmo dispositivo, sob o argumento que não são da mesma espécie. Mas o STJ aceita a apropriação indébita previdenciária, a apropriação indébita com sonegação fiscal, embora não estejam no mesmo dispositivo, sob o argumento que, no final das contas, tutelam o mesmo bem jurídico. Né? Permita aqui um comentário nosso, um pitaco nosso. Crimes de roubo e latrocínio são praticados geralmente por quem? Crimes periféricos, né? Sonegação fiscal e apropriação indébita são praticados por quem?
colarinho branco, né? Pois é. Então nós podemos ver a seletividade do direito penal também na jurisprudência. Crimes da favela, a gente tem uma tendência a não reconhecer continuidade delitiva. Crimes que estão relacionados, lamentavelmente, entre um outro tipo de classe social, há uma tendência jurisprudencial, não se nega na possibilidade de se aceitar agora a continuidade delitiva. É a nossa crítica que a gente reclama. Não se dá aqui o entendimento que um é ou não é, mas na verdade que deveria guardar pelo mesmo raciocínio hermenêutico, a mesma compreensão. Ora, se você não aceitou para um e fixou a baliza, você volta para a corrente 1, agora aceitando porque é um crime um pouquinho ali diferenciado. Muito cuidado, essa é uma das características do direito penal. O direito penal não é um crime do favelado, do pobre, mas a seletividade, quando o direito penal passa a punir, realmente isso é visto de uma maneira diferenciada. Pois bem, vamos começar a continuar trabalhando e observando ainda outras observações que temos a fazer dentro do crime continuado. Perceba só, superada a questão relacionada a o que são crimes da mesma espécie, é necessário nós irmos para o terceiro requisito. E o terceiro requisito é que o Código Penal exige que o crime continuado seja marcado também por condições semelhantes de tempo, lugar, maneira e execução. Então vamos imaginar agora e verificar o que são cada uma dessas condições. A primeira condição é a temporal. E o Código Penal ele não estabeleceu o que seria essa condição temporal. A jurisprudência ela tem fixado o entendimento, né, a jurisprudência, em que o concurso, que a conexão temporal é que um crime não poderia ser praticado sem que nós pudéssemos enfrentar uma situação, pelo menos ali, dentro do concurso temporal, intervalo de 30 dias cada um. Então, para você se valer do concurso do crime continuado, teria que ter no máximo, entre um crime parcelar e outro, um lapso temporal de no máximo 30 dias. O professor Guilherme Lute, ele dá uma situação muito interessante. Ele diz que nós não devemos trabalhar com a questão relacionada a se foi crime temporal ou se não foi. Não. A proposta do professor Guilherme Lute, ela é bem interessante. Ele sugere, perceba só, ele sugere que é possível até um tempo maior ou menor, mas que sempre deve existir um ritmo, uma mesma batida entre um crime e outro. Vale dizer, perceba só, se eu estou diante de uma situação em que eu não tenho como praticar o crime em um lapso menor de 30 dias, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer, eu faço, eu estou em crime continuado. Imagine que eu sou gerente de uma franquia, de uma loja em uma determinada cidade. E o meu patrão, o meu chefe, ele só quer um relatório bimestral. E toda vez que eu presto relatório bimestral, eu tiro um pouquinho para mim. Toda vez eu tiro um pouquinho para mim. Me diga uma coisa, eu estou em crime continuado? Não tem intervalo de 30 dias, mas toda vez que eu tenho oportunidade de fazer, eu estou fazendo? Estou. Para o Sr. Guilherme Lute, eu estaria em crime continuado. Então essa é a conexão temporal. A lei não diz qual é o prazo. Para a jurisprudência, um crime não pode durar mais do que 30 dias entre um e outro. O que você precisa guardar? Além disso, que é importante, é que eu não posso esquecer em nenhum momento que não há que se falar, não há como se afastar crime continuado quando a gente não observa a questão da batida, do ritmo que deve ser observado. Tudo bem? O outro critério que é exigido para o crime continuado é o critério espacial. E o que eu tenho que guardar do critério espacial? Gente, o crime continuado, ele exige que o crime ali ele seja trabalhado de uma forma de limitando o espaço, porque quando você limita o espaço, você oportuniza que o Estado venha atuar, que a polícia venha verificar quem está praticando um crime. Então não pode se valer de crime continuado aquele que pratica um crime em uma cidade, pratica em outro lugar. Isso dificulta o trabalho do Estado. Então, para ele poder se valer do crime continuado, tem que ser na mesma região. Por quê? Porque isso ajuda o Estado a atuar. Tudo bem. E o que é a conexão espacial para se valer do crime continuado? Antigamente nós falávamos do mesmo bairro. Só que as cidades cresceram. E
A ligação entre um bairro e outro também cresceu, várias linhas de ônibus, vários meios de transporte. Então, hoje, a jurisprudência já passou a aceitar cidades. E será que seria possível aceitar para crime continuado cidades diferentes? Sim, é até possível que se aplique crime continuado e não haja violação da conexão espacial em cidades diferentes, mas desde que sejam cidades contíguas. O que são cidades contíguas? São aquelas cidades que elas estão tão coladinhas uma na outra que eu não consigo perceber visualmente a diferença entre um município e outro. Vamos pensar aqui lá na Recife, Jaboatão dos Guararapes, ali, Olinda. É uma cidade tão junta que você não consegue perceber onde acaba uma e outra. A grande São Paulo, a metrópole junto com a ABC, você não consegue diferenciar onde acabou o município de São Paulo e outro. São cidades diferentes? São, mas são contíguas, estão tão juntas. Não há intervalo entre elas que se permita dizer. O professor Guilherme Nucci, ele sugere que até um raio de 100 quilômetros é possível se valer da conexão espacial se houver contiguidade entre as cidades ou um trânsito muito rápido, um trânsito muito próximo entre elas e outra. A pessoa vai e volta, um sistema de transporte muito próximo entre elas. Então isso seria possível também falar em crime continuado. Então olha só, até agora, pluralidade de condutas, tudo bem. Pluralidade de crimes, mas não é crimes. Crimes da mesma espécie. O que vigora para nós? Crimes da mesma espécie, mas que violam, que estão no mesmo dispositivo, mas que violam o mesmo bem jurídico. Roubo e latrocínio não tem crime continuado. Tudo bem? Para o STJ não. Roubo e extorsão, não, mesmo bem jurídico, mas estão em dispositivos diferentes. Mas não esquece que apropriação em débito com sonegação fiscal estão até em dispositivos diferentes. Mas o STJ aceita a continuidade delitiva. Tudo bem? Importante que você fique bem atualizado aí nessas questões. Conexão temporal, o código não diz, mas entre um crime e outro não pode ser mais do que 30 dias. É o que diz a jurisprudência. Não esquece da batida, não esquece do ritmo, da oportunidade. Conexão espacial, não temos. É permitido, geralmente a gente pensa na mesma cidade, mas é possível até em cidades diferentes, desde que elas sejam contíguas. Tudo bem. Modus operandi. Olha só, mais um requisito do crime continuado é o modus operandi. Você não pode falar em crime continuado se você não se vale do mesmo modus operandi. E onde é que isso acontece, Elon? Fala para mim, onde é que eu tenho essa situação? Isso acontece muito, minha gente. A gente pode observar que existe a conexão do modus operandi porque isso permite com que o Estado também perceba quem é o criminoso, o jeito dele trabalhar. Então, por exemplo, aquele cara que é aquele agente que um dia ele rouba a casa, outro dia ele só rouba o supermercado, outro dia ele rouba ônibus, outro dia ele rouba um estabelecimento comercial, ele não está ajudando o Estado. Fica difícil para o Estado verificar quem é a pessoa. Então, isso não é o mesmo modus operandi. Um dia ele rouba com 2 pessoas, outro dia com 3, outro dia sozinho. Ele não pode se valer do crime continuado. Por quê? Embora sejam crimes da mesma espécie, embora exista pluralidade de condutas, mas ele não tem o mesmo modo de ser. Ele está se especializando em várias áreas. E isso não pode ser estimulado por parte do Estado. Tudo bem? Não pode dar essa autorização, esse estímulo para que ele possa obter meios diferentes de praticar crimes. E para terminar, a questão ocasional. Ele aproveita a ocasião, ele tem outras situações que também são semelhantes. Isso também é visto pelo crime continuado como requisito. Então, gente, começa agora observando todas as questões que estão relacionadas. Olha só, para ser crime continuado, em primeiro lugar, pluralidade de condutas. Em segundo lugar, crimes da mesma espécie. Em terceiro, que tem a mesma condição temporal. Em quarto, mesma condição espacial. Em quinto, mesma condição modal. E em sexto lugar, a mesma condição ocasional. Ocasional são esses requisitos que nós podemos observar dentro do crime continuado. Até aqui está tudo bem? Olha só, vamos agora só fazer uma pergunta. Será que é possível falar em crime continuado e exigir uma unidade de desígnio? Será que para ser crime continuado é preciso ficar provado que existia um plano previamente elaborado? Será que eu exijo a unidade de desígnios
Entre um crime e outro, para se considerar crime continuado, vamos fazer esse questionamento. Será que é necessário? Será que eu preciso da unidade de desígnio para considerar crime continuado? Olha só, minha gente, nós podemos perceber que existem algumas teorias quanto a isso. A primeira teoria é a teoria objetiva pura. A primeira corrente é a teoria objetiva pura. É a doutrina do professor Guilherme Nutt, Roberto Lira, José Frederico Marques, Nelson Hungria, Luiz Flávio Gomes. Para eles, não é exigível qualquer questão relacionada à prova da unidade de desígnio. Basta que o agente pratique todos os requisitos anteriores e ele estará em crime continuado. Então, a primeira corrente é a teoria objetiva pura. Ela não exige a unidade de desígnio. A segunda corrente é a teoria objetivo-subjetiva. A teoria objetiva-subjetiva, ela exige, além de todos os requisitos que nós já estudamos, também a unidade de desígnio. É necessário um plano previamente elaborado. E essa é a doutrina sustentada pelo professor Eugênio Zaffaroni, pelo professor Magalhães Noronha e pelo professor, em memória, Damásio de Jesus. Tudo certo? Então nós temos duas correntes que vão falar sobre isso. E aí você vai me perguntar, Elon, qual é a que prepondera? É necessário ou não ficar comprovado de um plano, que existia um plano previamente elaborado para que o agente viesse a se valer do crime continuado? Vamos ver o que diz o STJ? O STJ tem o seguinte entendimento. Confere lá comigo, olha só o que ele diz. Não é suficiente, está em negrito aí, a alegação de que os crimes da mesma espécie foram praticados nas mesmas condições, espaços e modos operantes. Porque, olha só, é necessário que decorra de uma unidade de desígnio, um requisito, no caso, subjetivo. Olha só, minha gente, então perceba que para o STJ nos parece que é necessário sim que exista uma unidade de desígnio. Então, para a doutrina nós temos duas correntes. Hoje no STJ, os últimos julgados que nós temos é que é necessário, para se valer do crime continuado e sair do concurso material, além de todos os requisitos objetivos que já estudamos, é necessário um plano previamente elaborado. Tudo certo até aí? Bacana. Vamos agora para um outro questionamento. Me diz uma coisa. Será que eu posso aplicar crime continuado para crimes violentos? Será que caberia crime continuado em crimes dolosos contra a vida? Olha só, quando você vai na súmula do STF, você vai ver o enunciado 605. E o enunciado 605 do STF, ele diz o seguinte, ele diz que não se admite continuidade delitiva nos crimes dolosos contra a vida. Olha o que diz a súmula 605. Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Essa é uma súmula da década de 60, né? Então, o que ela estabeleceu? Se você observar no seu vade-mecum, até hoje ela está aí, não foi cancelada. Só que é o seguinte, em 1984, nosso código passou por uma reforma. E eu quero convidar você a observar o que está escrito aí embaixo. Olha o que diz o artigo 71, parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, aplicar a pena de um só dos crimes, aumentando, se idêntico ou do mais grave, até o triplo, observada a regra do artigo 70. Qual é a regra do artigo 70, parágrafo único? Esse triplo não pode ser maior que a soma, não pode ser maior que a soma dos crimes. E do artigo 75, que é o limite das penas. Então, vamos só voltar aqui para a gente arrumar.
É possível aplicar hoje, agora é a nossa pergunta, é possível hoje aplicar continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida? Você vai ter que fazer um argumento. Primeiro, a súmula 605 está superada, ela não está cancelada, mas ela está superada. Por quê? Porque o artigo 71, parágrafo único, ele permite. Mas olha só, esse aqui é o crime continuado específico que a gente chama. Crime continuado específico. Nesse caso, é possível aplicar crime continuado em crimes violentos. Mas, olha só, crimes dolosos, violentos, contra pessoas diferentes, vítimas diferentes, diversas, mas tem que observar o artigo 59 do Código Penal. Isso aí tudo que está falando é o artigo 59, culpabilidade, antecedente, personalidade, motivos, ou seja, é a pena base. Tem que observar a pena base, mas o que eu vou fazer nesse caso? Eu não vou seguir a regra padrão de 1/6 a 2/3. Não. Que leve em consideração a quantidade de crimes. Não. Eu vou trabalhar numa situação específica. Foi crime violento? Eu não trabalho com 1/6 a 2/3. Eu trabalho com a pena do mais grave, ou de qualquer um deles idêntica, até o triplo. Até o triplo. Mas sem esquecer que esse triplo nunca pode ser maior do que a própria soma dos crimes, porque a ideia do concurso de crimes é evitar o descontrole da pena. Tudo certo até aqui? Então essa é a observância que nós temos que fazer. Então, é possível aplicar crime continuado em crimes dolosos contra vidas? Sim, é possível. Basta observar o artigo 59 do Código Penal. Há uma previsão no artigo 71, parágrafo único. Só que nessa situação, você não vai trabalhar com 1/6 até 2/3. Você vai trabalhar com a pena do mais grave, ou de um deles, até o triplo, sem esquecer da regra do concurso material benéfico, que é a soma das penas, caso esse triplo seja mais severo, seja mais gravoso. Tudo certo, minha gente? Então é isso que nós tínhamos para falar de crime continuado. Então essa foi a nossa conversa a respeito do crime continuado. Não esquece dessas questões, nós ainda vamos voltar, nós ainda vamos trabalhar mais um pouquinho sobre o concurso de crimes, nós vamos trabalhar relacionando a outros institutos, que a gente vê isso lá no bloco de número 3. Tudo certo? Grande abraço, valeu!